Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Estevão, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, Leonel? Tudo de boa. Com você? Tudo de boa? Tranquilo também, tudo bem. Me fala uma coisa. Hoje é sexta-feira, para quem estiver nos assistindo aí, não sei quando nem que horário é. O momento da gravação é uma sexta-feira à noite, viu, Estevão? E eu estou esperando o sábado, porque minha mulher, ela vai fazer um pato ao molho tucupi amanhã e eu estou só esperando, rapaz. Ah, que maravilha! Dá Gosto para mandar muito. um pouco para o Sedex para cá? Não, não rola. Vamos trocar. Eu mando um pato ao tucupi e você manda um barreado para mim. Fechou. Explica aí para quem estiver nos assistindo o que é um barreado. Rapaz, o barreado é até difícil de explicar o que é um barreado. Mais ou menos. Assim. Um barreado, o prato principal é uma carne desfiada que fica ali cozinhando. Algumas pessoas cozinham aquilo, inclusive, embaixo da terra, alguma coisa assim. E aquilo fica cozinhando numa panela por mais de 24 horas e, bom, é isso. Ele fica absolutamente suculento, né? A galera come com banana da terra, com farinha, essas coisas. Estevão, uma vez eu peguei o trem de Curitiba lá para descendo a serra ali e fui comer Para barreado Morretes, lá né? embaixo, cara. Bom demais. Eu acho que é Morretes, não foi? Onde você Morretes, foi? eu comi em Morretes. Nossa, ali é o lugar do barreado. Você quer o barreado assim, que você fala, esse é o barreado, ali em Morretes. Eu tomei umas 2 cachaçinhas de alambique antes. Que beleza, cara. É. Estevão, me fala uma coisa. Onde você está? Em qual cidade você está? Moro em União da Vitória, né? E que fica aqui no sul do Paraná, já ali, divisa com Santa Catarina, com a cidade gêmea dela, que é Porto União. Ok. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só por curiosidade, como é que é a história? Quem foi o monge aí que fez parte da história da região? Você citou na prosa prévia, como é que é o nome dele? É o João Maria José, né? Na verdade, ele tem muitos nomes, esse monge, né? Às vezes se troca, primeiro se chama ele João, às vezes se chama ele José, enfim, mas esses três nomes estão sempre interligados, né? O monge João Maria, que é uma personagem místico, né? Que habitou a região, né? Inclusive, ele tem um caminho que vai bater ali na Lapa, e esse monge, ele é conhecido aqui na cidade porque parece que ele fez uma maldição para a cidade, inclusive. Ele diz que em cada 10 em 10 anos, né, ia ter uma enchente assim gigante na região, na cidade, porque a nossa cidade ela é contornada pelo Rio Iguaçu, né? Então é um U assim, né? E a cidade fica cravada ali naquele Uzinho. E o monge teria feito essa previsão. Não sei se é uma maldição, uma previsão, mas enfim. E o pior que acontece, assim, é verdade. Você sabe que tem uma maldição na história do Brasil que ninguém fala também, e poucas pessoas sabem, de um padre que foi, sim, acho que foi mal atendido num castelo dos Orleans e Bragança, não sei se foi em Portugal, eu acho, eu me lembro vagamente. E ele jogou uma praga sobre a família, sobre os Orleans e Bragança, onde os primogênitos teriam problemas de doença, iriam falecer, e de fato, geração após geração, os primogênitos tiveram problema. Mas, assim, são as lendas que se misturam com a própria história. Mas, olha, por que eu estou perguntando para você, viu, Estevam, sobre isso? Porque eu chamo aí de extremo sul do estado do Paraná e norte de Santa Catarina. Poucas pessoas no Brasil, fora dos dois estados, conhecem e sabem da relevância histórica tanto da Lapa como da região onde você está aí. Então, eu faço questão de tocar nesse assunto para que as pessoas façam as suas pesquisas aí e vejam o quão importante essa região aí foi para a história do Brasil. Mas vem cá, eu gosto de prosear, bater papo aqui nessa parte que eu chamo de prosa prévia, mas hoje eu combinei com você de conversar sobre um artigo que você escreveu. Ô, Estevão, como é mesmo o nome do artigo que você escreveu?
chama Da Fragilidade do Logos, indicações sobre os limites da predicação na carta 7. Legal. Eu vou chamar a vinheta, já já a gente volta, tá bom? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Ok. Como eu falei antes da vinheta, eu estou aqui proseando, batendo um papo com o Estevão Lemos. Então, Estevão, repete aí o nome do artigo que você escreveu. O artigo se chama Da Fragilidade do Logos, né? Indicações sobre os limites da predicação na carta 7, lá do tio Platão. E o que o Platão fala sobre a fragilidade do Logos na carta 7? Primeiro, para quem desconhece, eu sei que a academia conhece, mas muita gente que assiste o canal aí desconhece. Fala um pouquinho sobre a carta 7, mostra ela aí. A carta 7... Bom, a gente tem algumas traduções da carta 7. Tem essa aqui, que é do... Cadê? José Trindade dos Santos traduziu, né? Ela é... O bom dela é o fato que ela é bilíngue, né? E tudo que é bilíngue ajuda muito a gente, que é pesquisador, né? Então, ela traz essas facilidades. Eu acho que a última tradução da carta 7 no Brasil, acho que é dela, é dele, do Trindade. E aí, o que ele fala sobre a fragilidade do Logos? Então, né, bom, primeiro é sempre bom, assim, às vezes, dizer que o que o Platão chama de logos não é algo fixo, imutável, né, ao longo de toda a sua obra, né? O logos ele tem vários sentidos na obra platônica, né? Mas na carta 7 há uma determinação muito clara do que seria do que seja o logos, né? Ali o logos é predicação, né? Ele tem uma estrutura de sujeito, o predicado e o operador copulativo, que a gente chama, né? Que é o verbo ser ou qualquer outro verbo redutivo a ele, né? Então, quando a gente está falando da fragilidade do logos na carta 7, a gente está falando da fragilidade, dos limites dessa possibilidade discursiva que é a predicação, né? Essa estrutura que o Platão chama ali, está dizendo que é composta por nomes e predicados. Então, ela tem essa estrutura, né? S-E-P, né? O livro é verde, a casa é bonita, né? Quando a gente está falando do logos predicativo na carta 7, a gente está falando desse tipo de estrutura, né? E quanto à fragilidade dela, né, o que o Platão escreve lá na carta 7 é bastante categórico. Ele diz assim que esse logos predicativo ele mostra apenas as qualidades acerca de cada ente, né, mas nunca o ser de cada uma delas, né, por causa justamente da sua fragilidade. Ele conclui dizendo, é até meio jocoso, assim, ele diz que ninguém que tenha juízo ousará assim expor por meio dessa linguagem o que ele pensa, né? E daí o que resta a gente é entender exatamente assim onde que reside essa fragilidade que o Platão está apontando. Estevam, e no artigo você se propôs a fazer uma investigação do logos predicativo sob a perspectiva do Platão, foi isso que você fez? Isso, né? A ideia era entender um pouco assim o que é, né, o logos predicativo, entender as estruturas dele a partir dessa carta 7 em Platão, mas não só isso, a gente conversa ali com bastante outros autores, né, com Aristóteles e com Heidegger, sobretudo, né, que são autores que também estão pensando a predicação e os seus limites a partir dessa estrutura, dessas estruturas próprias que possibilitam a predicação. E você encontrou os fundamentos da sua fragilidade? Então, sim, acho que sim, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Quando a gente pensa ali em investigar a estrutura do logos predicativo lá que o Platão ele desenha, né? A gente já viu, né? Essa estrutura é isso que a gente apontou,
SEP, né? Quando a gente entende que essa estrutura do Logos, da predicação, ela permite uma determinação, a gente começa a entender, afinal de contas, o que é esse Logos, em que estrutura ela se funda, né? Ou seja, quando eu digo, por exemplo, o livro é verde, o que esse Logos está fazendo? Ele está determinando, ele está mostrando alguma coisa, ele está dizendo, olha, sobre o livro verde, né? Então, ele está mostrando algo acerca do livro, né? Então, você já percebe que o Logos ele tem uma função deítica, né? Ele aponta, ele mostra, ele faz ver algo a partir de outro, né? Quando eu estou dizendo, né, o livro é verde, eu estou mostrando o livro a partir do verde, né? A partir de algo que o livro mesmo não é, né? E eu estou apontando para suas características, para a sua qualidade. Então, o que distingue assim, esse mostrar da predicação é justamente o fato de que ele é determinador. Ele mostra algo a partir de algo outro. E a partir dessa estrutura, a gente consegue começar a pensar quais que são as condições de possibilidade do logos predicativo. Assim, o que faz o logos predicativo ser possível, né? Lá nesse artigo, e Deodato, você me interrompa aí a hora que você quiser. Tranquilo. Né? Né? A gente começa a perceber assim, quais são as condições de possibilidade para que algo como a predicação se dê. Né? E quando a gente diz que o Logos ele é uma mostração, uma determinação, né? A gente quer dizer que ele é um fazer ver que se assenta em uma determinada conjunção, né? Em uma síntese própria. Né? Quando eu digo o livro é verde, eu estou juntando, né, o verde com o livro, mas assim esse mostrar em geral, essa conjunção que o Logos é, não se esgota só numa síntese, mas também num separar, num afastar. No momento que eu digo que ele é verde, eu afasto dele todas as outras possibilidades de qualidades que sejam incompatíveis com o ser verde. E daí o que isso nos mostra, assim, pensando nas condições de possibilidade do Logos. Ele mostra o seguinte, ele diz assim, que a partir disso a gente consegue examinar que o Logos não é um fazer ver qualquer, ele é um modo de fazer ver, é um fazer ver que, apesar de mostrar, ele determina. Então, determinar é o caráter específico do fazer ver desse tipo discursivo, dessa linguagem, da predicação. Então, a gente já consegue pensar aí pelo menos duas condições de possibilidade do Logos. Primeiro, que ele precisa, para que haja Logos, precisa existir um fazer ver em geral, né? Um fazer ver, um mostrar, mostrar algo enquanto tal. E a segunda condição de possibilidade é que esse mostrar possa ser determinador, ou seja, ele possa mostrar algo a partir de algo outro, né? E pensando nisso, quando a gente pensa assim nisso que se mostra nesse mostrar da predicação, o que se mostra é um ente em suas qualidades, né? E o que ocorre daí? Ocorre que uma terceira condição de possibilidade do logos predicativo é que esse ente para o qual essa coisa, né, dizendo assim, para a qual o logos predicativo ele faz a sua fala, ele dirige a sua fala, esse ente precisa poder ser determinado, né? Nem todo ente se deixa determinar através de qualidades, nem tudo se deixa manifestar a partir de qualidades. Você viu uma estrutura de causalidade no logos predicativo ou não? Não, assim, não é nem tanta questão de causalidade, é entender assim, o que eu preciso para que haja a predicação, né? É mais eu preciso de um fazer ver em geral, né? Que a gente pode dizer que é o próprio pensamento, alguma coisa assim. A gente precisa que esse fazer ver, ele determine algo,
né? Por exemplo, quando eu digo o livro é verde, eu estou determinando o livro a partir do verde. E eu preciso que esse ente do qual eu falo, ele se deixe determinar. Por exemplo, o livro, ele se deixa determinar enquanto verde, né? A casa se deixa determinar enquanto bela. Então, eu tenho 3 condições para que haja a, o enunciado, a predicação. E é justamente nessas condições que a gente consegue começar a pensar a fragilidade. Porque se uma dessas condições é justamente mostrar algo a partir de algo outro, ou seja, determinar, significa o quê? Que o logos predicativo, ele nunca consegue mostrar algo a partir de si mesmo, mas sempre a partir de uma outra coisa. Ou seja, toda vez que ele for falar, né, toda vez que eu dizer o livro é verde, eu nunca vou estar falando sobre o livro ele mesmo, mas eu vou estar mostrando verde. Ou seja, eu vou estar encobrindo o livro, apontando, na verdade, uma qualidade dele, mas nunca o que é o livro ele mesmo. E a predicação vai sempre fazer isso. Essa é a fragilidade que você encontrou. A fragilidade é que ele sempre determina algo a partir de algo outro, ele sempre encobre. É como se fosse, eu brinco sempre, é como se ele fosse um rei Midas, a predicação. Assim, o rei Midas era aquele cara que onde tocava, transformava algo em ouro, né? E a predicação ele faz algo muito parecido. Ele, assim, tudo sobre o que a predicação fala, toca, explana, ela acaba transformando em objeto, de um objeto composto por qualidades. E daí a gente tem um problema, por exemplo, porque quando a gente está falando dessa fragilidade, a gente está falando uma fragilidade para falar acerca do ser, falar acerca das causas primeiras, dos entes, né? E a pergunta é, será que o Logos consegue fazer isso, né? Será que ele dá conta, ele é forte o suficiente para isso ou ele é frágil? Mas o Platão discute essa fragilidade ou você que garimpou e percebeu? O Platão ele aponta a fragilidade. O meu trabalho era entender assim, na estrutura do Logos que o Platão aponta, né, assim, onde a gente pode identificar essa fragilidade. Porque o Platão ele meio que fala assim, ele é frágil porque ele mostra só qualidades, né? Essa é uma frase do Platão mesmo, né? Assim, o Logos ele só mostra as qualidades e ninguém que tenha juízo vai expor o que pensa através disso. Né? É o que dá uma brecha, inclusive, para essa galera dos discursos não escritos do Platão, tal, de que Platão nunca escreveu, na verdade, que ele pensava, então, etc. Isso dá muita brecha para isso. Mas a minha pergunta ali, quando eu examino o texto, é justamente assim, tá, o Platão está apontando uma fragilidade. Essa fragilidade, né, tem como consequência o fato de que ele não consegue falar nada acerca do ser. Ele só consegue apontar qualidades. Aí a minha pergunta é, por quê? Por quê? Aí, né, para examinar isso, a gente precisa examinar essa estrutura da predicação. Aí, quando a gente examina essa estrutura da predicação, a gente acha umas coisas legais lá. Né? E uma dessas coisas legais é justamente o fato de que a predicação, para ser predicação, ela precisa determinar. Ela precisa estar sempre apontando algo para algo, assim, ela precisa estar sempre, para falar de algo, apontando algo outro. Né? Para falar do livro, vai apontar o verde. Né? Então, toda vez que isso acontece, né? Ou seja, o discurso predicativo ele vai pegar esse objeto do qual ele fala, vai transformar em um objeto com características, com qualidades. Só que o ser não é um objeto e não tem qualidades. Você entende, então, que o logos predicativo pode ser utilizado como uma forma de manipulação em relação ao ente? Não, ou de desvio da forma como que se observa o ente? Isso, ele é uma forma de ocultação do ente, na verdade. Ele está sempre ocultando o ente. Por isso que toda vez, assim, isso daí já partindo para leituras mais próximas do Heidegger, assim, o logos predicativo ele é sempre falso, porque ele está sempre ocultando alguma coisa acerca do que ele fala. Mas o logos predicativo pode ser uma via de acesso, uma via primeira de acesso ao ente? Uma via primeira nunca. Né? Ele vai ser sempre uma via secundária daí.
né? Por conta de que, primeiro, né, eu tenho acesso ao ente, depois a predicação entra, né? Por exemplo, quando eu pego o livro ali na estante, abro ele sobre a mesa, sento, eu não preciso estar determinando isso, eu não preciso ter o conceito de livro, eu não preciso fazer enunciado nenhum para isso. Então, meu primeiro acesso ao ente, né, ele é sempre a partir de uma outra estrutura que não o da predicação. E daí, então, é que eu vou falar sobre o livro que eu li, a mesa no qual eu coloquei. Então, ela é uma via secundária de acesso aos entes. Daí, ela nunca pode, além de não ser uma via a originária, primeira, para falar acerca dos entes, ela nunca vai ser uma via de acesso segura para falar sobre o ser. Mas não é só nisso que se assenta a fragilidade, não. Tem coisa aí. Fala um pouco mais sobre a fragilidade. Então, né, a questão é, se ele é um determinar, ele está sempre mostrando algo a partir de algo outro, né, significa que o objeto do qual ele fala, ele também tem que se deixar determinar. Não adianta a predicação determinar se o objeto do qual ela quer falar não se deixa determinar. Né? Então, o que acontece? Né? A fragilidade dele também está nos limites assim do que ele pode dizer. Não só no limite do que assim, ele diz, mas no limite, assim, nos limites dos entes, do que ele pode falar. Ele vai sempre falar sobre ente. Né? Esse que é um problema da predicação. A predicação sempre fala sobre coisas, sobre o ente, mas ela nunca dá conta de falar sobre o ser, por conta da sua própria estrutura de dizer, de determinar, né, de mostrar a partir de qualidades. Né? A gente não pode dizer que o ser é alto, o ser é baixo, o ser é amarelo, o ser é redondo. Isso são características de ente, mas nunca características do ser. Ok, legal. Vamos mudar um pouquinho a prosa aqui e sair um pouquinho do teu artigo. Na prosa prévia, eu comentei sobre a questão lá na República, né, do Platão falar sobre quem é que deveria participar da gestão pública, da administração. Seriam os filósofos ou quem tivesse estudado para ser um gestor. E excluía artistas e outros. Aí você falou que essa passagem é muito mal interpretada. Fale um pouquinho sobre isso. Não, assim, o fato é que Platão é um elitista, isso é fato. Assim, acho que não tem muito para onde correr. Né? O Platão ele tem toda uma pegada aristocrática que é típica dele. O que eu estava me referindo a uma leitura, ou uma leitura talvez apressada, seja esse expulsar os artistas da cidade. Né? A galera às vezes insiste muito nisso, mas é que às vezes a galera acha que o Platão ali está fazendo é de fato fundando uma cidade. E eu não leio muito por esse viés, assim, como se o Platão tivesse assim, de fato, vamos montar uma cidade aqui, e essa cidade perfeita seria assim. Assim, eu parto como ponto de partida que Platão é um filósofo, né? E enquanto filósofo ele está falando acerca assim do que seria a ideia de uma cidade, e não de uma cidade própria ela mesma. Né? Então, quando a gente está falando ali de artistas que estão dentro que estão ali na polis, não está falando dos artistas de verdade, né? Embora ele fale ali mal do Homero, etc. e tal, mas quando a gente tem o que eu falo assim, a gente tem que pensar o que são os artistas lá, né? Os artistas ali de Platão são os imitadores, ou seja, os artistas ali de Platão não é que o Platão simplesmente está dizendo o artista é um imitador, logo suma daqui. Isso seria assim se a gente fizesse uma leitura literal da obra, né? Se a gente tivesse entendendo que Platão de fato quer fundar uma cidade, que ela deveria ter essas características. Eu acho que o que o Platão está fazendo é falando sobre a ideia de cidade. Ele pergunta o tempo todo sobre essas coisas, né? O que é a ideia da virtude? O que é a ideia da justiça? O que é a ideia da coragem? Em algum determinado momento ele pergunta da justiça, né? Em algum determinado momento a ideia da cidade surge como questionamento. Né? E ele usa elementos assim metafóricos para tentar falar sobre isso.
né, o que que seria ali metaforicamente falando de uma estrutura da polis, o que seria os artistas, né? Os artistas ali seria o fazer seria a imitação, seria assim, fazer algo passar por algo outro que ele mesmo não é. Muito que o predicação faz, né? Fazer com que algo se passe por algo outro, é o engano. Né? Então, esse é o afastamento que eu acho que para quem o Platão está Ok. condenando, e não os artistas. Tá. Me fala uma coisa, Estevão. Você gosta do Sócrates do Platão ou do Sócrates do Xenofontes? Eu gosto do Sócrates do Platão, né? Porque é mais sério, né? O Xenofontes é legal, é eu não engraçado. sei. Alguns dizem que o Platão pintou com cores muito utópicas, o Sócrates dele. Alguns dizem que o Xenofontes foi mais próximo, mas cada um enxerga de uma forma, né? Mas isso eu concordo. Eu acho que se a gente olhar para um Sócrates histórico, de fato, o do Xenofonte vai ser mais próximo. Eu acho que eu não tenho muita dúvida com relação a isso, não. Né? Ali o problema é que o problema, né? Não acho que seja um problema. Eu acho que o Sócrates Platão é Platão, né? Desde sempre, na verdade. A galera às vezes também tem uma leitura meio desenvolvimentista, né, do Platão, né, como se fosse assim, tem um jovem Platão em que o Platão ali está mais próximo ali das ideias do mestre dele, está ali meio que só replicando o que o Sócrates falou. Aí tem um Platão mais intermediário, no qual ele tá ali desenvolvendo as próprias ideias, está ali surgindo de um modo mais vigoroso a teoria das ideias, e depois tem ali um Sócrates da maturidade, um Sócrates mais velho, em que ele vai fazer algumas reformulações acerca dessa teoria das ideias dele, etc. e tal. Assim, eu não sou muito assim chegado a essas teorias desenvolvimentistas, não. Acho que o Platão assim, tem um pensamento unitário. Acho que assim, a obra dele faz sentido enquanto uma unidade, né? A gente vai dizer que não, que aquelas obras da juventude só faz sentido ali, as obras intermediárias só fazem sentido ali, cada diálogo é um diálogo. Eu sou mais daqueles que acreditam que a obra dele faz sentido enquanto uma unidade. Para que isso faça sentido, é preciso que aquilo tudo seja Platão desde sempre. Né? Estevão, alguns amigos aí da academia, que estou dialogando o dia inteiro, o tempo todo, eles falam muito da fogueira das vaidades entre acadêmicos, que, como em todo lugar, existe. Dizem que entre o Xenofontes e o Platão tinha as suas tretas e eram causadas pela perspectiva da vaidade entre os dois. Eles não se picavam muito. Mas deixa eu tocar num outro assunto com você. Na apologia ali, eu li e reli várias vezes alguns pontos do julgamento. Tinha 500 jurados, 500. No primeiro turno, tiveram 2 turnos, primeiro e segundo turno. No primeiro turno, deu condenação por 280 a 220. O próprio Sócrates falou, sob a ótica e perspectiva do Platão, que por mais 31 votos, ele teria saído livre. E foi-lhe dado a oportunidade de ser exilado em vez de ser condenado à morte. E ele recusou o exílio. E ele foi para o segundo turno e foi condenado ao suicídio, à morte. Eu te pergunto, quando Nietzsche dava a entender que o Sócrates era suicida, é uma visão pessimista da ética, porque o Sócrates, na véspera do suicídio, foi-lhe oferecido por um amigo fugir, porque ele falou que conseguiria comprar o carcereiro. E o Sócrates recusou em função do discurso de ética que ele fez a vida inteira e aquilo ele não faria. Você fica com o Nietzsche ou você fica com a ética que o Sócrates mostrou ali na véspera da morte dele?
Olha, eu acho que o Nietzsche ele é muito injusto com os filósofos gregos. Eu acho que ele tem, assim, o Sócrates cumpre em Nietzsche uma função ali de um certo espantalho no qual ele tem que bater, isso é fato, assim, né? O Sócrates do Nietzsche é um Sócrates do Nietzsche, né? Ele é muito, muito próprio, muito particular, e ele vai ter essas características mesmo, tanto mais suicidas, assim, esse endeusamento da razão, e etc. E o Nietzsche vai, de certa forma, combater isso, né? A partir, enfim, né? de toda a estrutura isso tudo pensado muito a partir lá do modo como o Nietzsche pensa a partir do pensamento trágico, né? E como que o próprio Nietzsche, o próprio Sócrates daria fim nisso, né? E daí O Nietzsche precisava de ter argumentação para chegar no amor fati. Exato, exato. No fundo é isso. Tem um professor meu que fala algo parecido, que ele diz assim, filosofia é um pouco como bater em cachorro morto. Assim, depois que o cara morreu, aí a gente pode criar a caricatura que a gente quiser dele para servir aos nossos próprios propósitos argumentativos. E é um pouco que o Nietzsche faz, na verdade é um pouco que todo filósofo faz, né? Quando todo filósofo, de alguma forma, quando ele está falando de um outro filósofo, a chance, na verdade, ele está falando de si mesmo é muito maior, né? De si mesmo no sentido assim, de olha, o que eu estou combatendo é isso aqui, né? Ou seja, a chance dele estar falando só para chegar em algum lugar, né? Para onde ele quer, é absurdamente alta, né? Mas é isso que, na verdade, que dá o gosto do filosofar, né? Porque se for fazer só uma interpretação ali fria dos fatos, dá pouca margem para o pensamento, para a brincadeira toda. E o Nietzsche é genial quando faz isso. Né? A minha leitura, é claro que eu não concordo ali com vários pontos com que o Nietzsche leu o Sócrates, mas eu tenho que admitir que é absurdamente genial a leitura que ele faz e a reinterpretação que ele faz para chegar onde ele chega. E ele tem que fazer isso mesmo. E tá certíssimo ele, né? Então, por isso que eu ficaria com assim, entre o Sócrates de Platão e o Sócrates do Nietzsche, eu fico, claro, com o Sócrates lá do Platão, né? Mas não por desmérito ao Nietzsche. Sim, sim. Estevão, rapaz, a prosa está muito interessante. Sexta-feira, assim, ó, à noite aqui, está muito agradável. Só faltou a gente estar tomando um chopinho aqui. E eu queria te agradecer por separar esse tempo aí para bater um papo comigo. Com certeza, já deixo aqui o convite para a gente voltar a conversar outras vezes, tá bom? Tá bom, Deodato, eu que agradeço o convite e precisando, então estamos à ordem. Legal, um abração. Um abração. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.